Vamos começar com Hebreus no capítulo 10, no verso 32 ao verso 39. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A igreja que sofria uma intensa tribulação e perseguição com as injustiças da vida, encontrava força para continuar, para ter esperança nas promessas da segunda vinda, da redenção, do novo céu e da nova terra, no dia do Senhor que traria a devida justiça a todas as coisas. E a força viria porque, segundo o discurso que se proclamava, segundo a verdade que se dizia, isso seria para muito breve. Aquele que vem, virá em breve. Aguenta mais um pouco, sabe? Aquele sentimento de, olha, tá ruim, tá difícil, mas aguenta mais um pouquinho, sabe por quê? Porque isso tem data para acabar. Isso já já vai ser resolvido. O dia do Senhor está logo ali, ele virá, vai resolver e as devidas recompensas vão acontecer, sabe? Os bens que confiscaram de vocês de forma injusta, levaram seus dinheiro, suas casas, seus patrimônios, rapaz, tiraram tudo de você, não foi? Mas muito mais recompensas eternas tem para você. Aguarde só mais um pouco. O dia do Senhor vem e aí você vai ser devidamente restituído. Você, na verdade, você vai ter tantas bênçãos que isso tudo aqui vai ser fichinha. Calma o coração, isso tudo que aconteceu é passageiro. Vamos agora para 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que nós vemos logo de cara é de que a tribulação, as dificuldades e o sofrimento se tornaram algo muito comum. E quem se tornava cristão acabava vivenciando a sua boa dose de perseguição e sofrimento. Isso era parte da experiência geral de todo mundo. Isso até era tão comum que ganhou o nome, provação. E passar por essa provação é, de alguma forma, viver um processo de santificação, de se tornar mais semelhante a Cristo, que também sofreu de forma injusta. Então, olha, estou passando por uma situação injusta, um sofrimento injusto, confiscaram meus bens. Olha, veja só. Fique alegre, se exulte, porque você está ficando cada dia mais parecido com Cristo, que também sofreu injustamente. E aí você vai perceber que isso é um processo de purificação da alma, essa provação. Pelo menos da maneira como eles estão nos explicando. A outra coisa é que você vai ver sempre essa incidência de dizer, fiquem alegres, se exultem por estar passando esse sofrimento, né? Porque vocês vão ter um peso de glória muito maior quando Cristo se manifestar, quando a volta de Cristo acontecer, quando o dia do Senhor vier. Então a gente começa a ver cada vez mais firme a ideia de que as perdas que acontecem aqui, o sofrimento que acontece aqui, tudo que você carrega de angústia por estar vivendo as tribulações, por ter se tornado cristão e pela própria angústia da vida, de alguma forma será recompensado nessa volta de Cristo, seja, sabe, com muito mais bens espirituais que vão estar lá, seja com alegrias, com felicidades, com glórias. Olha, de alguma forma você vai perceber que as recompensas espirituais serão muito maior do que aquilo que você está perdendo. Por isso, se alegre porque você está acumulando um tesouro espiritual, tá certo? 1 Pedro no capítulo 3, no verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticaram a justiça, vocês serão felizes. Povo feliz por estar sofrendo. 17.
É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Na história bíblica sempre a gente percebeu e existiu, e na história da religião no geral, de toda a espiritualidade, o conceito de que se você fizer coisas boas, se você for justo, se você praticar o bem, se você plantar, sementes de alegria, de bem, de amizade, de compreensão, de tolerância, você vai colher uma vida muito melhor, mais próspera, a justiça vai se estabelecer, né? Você vê provérbios falando sobre isso, até muitas vezes na lei, né? Se vocês vierem aqui nesse monte, se humilhar, orar, me buscar, eu vou descer a chuva sobre vocês, eu vou trazer uma colheita farta. Então, obedecer a Deus, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa correta, crer em Jesus Cristo, faria de você ter uma vida tranquila, mansa, bacana, sem nenhum sofrimento. Acontece que essa não era a experiência geral das pessoas daquela época. Você podia ser crente, você podia ter uma vida totalmente justa e estar sofrendo diversas injustiças. Quebra um pouco a lógica da religião, quebra um pouco a lógica de tudo que as pessoas acreditavam até então e que sempre acreditaram, até hoje acreditam dessa forma, que se você fizer tudo certinho, tudo vai bem na sua vida. Olha, vocês estão fazendo tudo certinho, mas estão sofrendo injustamente. Olha, Cristo viveu isso na vida dele. Então se alegrem porque vocês estão sendo semelhantes a Cristo. E essa expectativa da redenção, essa expectativa da vida eterna, essa expectativa que em breve tudo isso vai fazer sentido, pode trazer para você uma grande resiliência, uma grande perseverança, uma grande capacidade de aguentar tudo isso, e por isso se alegre, porque isso vai acabar logo. Isso tudo que você está vivendo, essa injustiça toda, vai ser recompensada no final. De uma certa forma, você percebe então que há toda uma elaboração teológica para começar também a dizer por que você é um crente fiel, por que você faz as coisas certas e ao mesmo tempo está sofrendo tanto, está levando tanta cabeçada, está levando tanta injustiça na vida e de alguma forma colocando isso como se algo fosse positivo. Sofrer é bom, sofrer é legal, sofrer te faz parecer com Cristo. Quanto mais você sofrer nessa terra, mais bens espirituais e poderosos, eu não sei como, compensatórios, terão quando Jesus Cristo voltar. Veja só, olha só, eu estou transformando uma coisa ruim, que é sofrer, numa grande coisa, uma grande luta cristã de santificação e purificação, que vai ter uma grande recompensa. Era uma forma de, cuidar das pessoas e trazer a elas alegria e esperança numa situação muito difícil. Veja só o que diz 1 Pedro no capítulo 2, o verso 18, hein? Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam seus passos. Você percebe o padrão que eu estou construindo aqui com vocês, e vários textos eu tive até que selecionar, porque eram muitos mais, de que essa ideia, você está sofrendo igual a Cristo sofreu. Esse é um processo que vai lhe ajudar na purificação e santificação, mas aguente, né? Aceite a chicotada, aceite até um patrão mau, porque isso é uma coisa que vai acontecer por pouco tempo e daqui a pouco vem o fim do mundo e em breve você será recompensado. Aquele povo era um povo muito vulnerável, muitas vezes eram diaristas, pessoas pobres, muitas vezes estrangeiros e escravos. É um povo assim que não havia ninguém lutando por eles, eles eram vulneráveis. E não havia força neles para se opor, para combater ou para mudar a realidade que eles estavam enfrentando. O cristianismo também era uma situação muito pequena, comunidades pequenas. Talvez não existisse mais do que 50 mil, né, cristãos numa região assim em todo o mundo. Era uma situação difícil. Eles estavam sofrendo e sendo perseguidos por essa nova ideia, essa nova religião, essa nova espiritualidade que eles estavam apresentando. Nesse sentido, às vezes, eles não tinham muito o que fazer segundo a sua circunstância de sofrimento que eles viviam.
E a oposição e os ataques, as tribulações eram tão grandes e tão maciços e vinham de uma estrutura tão enorme como, por exemplo, Roma e a Babilônia, né, espiritual, que vinha atrás deles, que talvez a ideia principal que eles consigam levar como esperança é de que só uma intervenção divina é capaz de mudar esse quadro e essa situação. De repente, se você pega um escravo desse que começa a criar um piquete, um motim, uma revolta e se levante e faça alguma coisa, ele vai atrair para si bem mais chicotada, bem mais oposição, bem mais perseguição e de repente ele vai até morrer porque se levantou e fez alguma coisa. Seria melhor, então, esperar um pouco? Jesus Cristo já está voltando, em breve. Se de repente você leva mais 3 chicotadas, 4, 5, e Jesus Cristo volta e você ficou quietinho no seu canto, você se salva, vai ser bem, vai ser alegre e todo mundo vai ficar feliz. Mas aí vai que você faz uma revolta, vai que todo mundo se explode, que você morra mais seus filhos e aconteça um bocado de coisa ruim. Calma aí, é só mais um pouquinho, você aguenta, leva mais 3 chicotadas que dá certo. Então, havia um pouco essa ideia de que, poxa, o que a gente pode fazer? Vamos ficar se comportando, vamos viver tranquilo para que as pessoas vejam que o cristianismo é legal, que não se oponham a gente, que a gente se encontre um lugar legal na sociedade. Vamos esperar a intervenção de Deus. O Apocalipse vai mudar a ordem das coisas e esse pessoal que está sentado lá em cima do poder vai sofrer as suas consequências e nós que estamos sofrendo injustamente vamos ser recompensados. 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 26, diz assim: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. No verso 29 diz assim: o que eu quero dizer é que o tempo é pouco. No 31 completa: porque a forma presente desse mundo está passando. Vivam a ordem estabelecida, vivam o quadro que você já tem, não procure arranjar uma confusão, não procure mudar as circunstâncias, porque a ordem já está passando, esse tempo já está se consumindo. Olha só, Jesus Cristo já está voltando. Tudo que você está sofrendo vai ganhar um significado, você vai ver que vai ter uma recompensa. Calma, calma. Jesus Cristo já está chegando. Não faça movimentos bruscos, não atraia para si mais confusão. Agora, fique aqui comigo, preste atenção, converse comigo agora. Faça a sua própria reflexão. O que você acha que aconteceria com essas pessoas que estão ouvindo essa recomendação de sofrer passivamente, de esperar, de levar mais uma chicotada, de aceitar, sabe, de sofrer, de passar pela aprovação, de se alegrar porque está sofrendo, né? De entender que já já isso tudo vai passar? Se eles soubessem que ainda ia passar 2 milênios, muitos e muitas centenas de anos e décadas, e Jesus Cristo não teria voltado. Se eles soubessem disso, e se eles ainda soubessem que nos próximos anos da vida deles seriam ainda com perseguições mais profundas e martírios mais profundos, você acha que essas palavras gerariam esperança no coração deles? Eles teriam mais perseverança, eles teriam mais resiliências, eles teriam alegria de levar as suas chicotadas? Você é um pregador do século I, você sonhou e recebeu a revelação de Deus. Cristo não vai voltar pelos próximos 2000 anos e não vai ter o dia do Senhor para praticar essa justiça, nem vocês vão ser recompensados, tá certo? Ele recebeu essa revelação. Aí ele vai agora pregar para a comunidade do século I. Ele vai dizer, olha, escravos, quando vocês estiverem levando a chicotada do Senhor de vocês, e esse Senhor for mal, aguente. Aguente porque você vai estar sendo parecido com Cristo quando ele sofreu também injustamente. Aí o escravo, né, todo doído, todo sofrido, a chicotada assim nas costas, vai dizer assim, mas pregador, me dê uma esperança, porque você falou que Cristo sofreu por nós naquela cruz. Até quando nós vamos ter que sofrer aquilo que Cristo já sofreu? Eu vejo na Bíblia a história, por exemplo, de Moisés libertando os escravos. Você falou que Cristo veio libertar das prisões. Você falou que esse evangelho é também um evangelho de libertação, de vida abundante. E você está dizendo para a gente aceitar mais chicotada. Não tem uma esperança, não tem um alívio para nós. Pregador, fale uma esperança para nós. Aí o pregador vai voltar e dizer assim, olhe, aproveite a chicotada atual.
porque em breve vocês vão sofrer mais perseguição e a chicotada vai ser mais nervosa, mais forte. Não vai ter mudança de ordem pelo menos por 2000 anos. Não vai ter ressuscitamento, né, ressurreição durante 2000 anos. Não vai ter novo céu e nova terra e o sofrimento vai continuar castigando por muitos e muitos e muitos milênios. Recompensa só depois da morte. Então, se você viver muito, vai ser muitos anos de chicotada. Viva assim mais 40 anos, vai ser mais 40 anos de chicotada. Valeu? Combinado? Mas você vai estar sendo parecido com Cristo. Então, fica aí feliz, exulte, que vai dar certo. Eu te pergunto, o quanto desse ensino geraria perseverança, geraria esperança, faria as pessoas ficarem tranquilas, bacanas, dizendo assim, olha, fui ouvir o pregador, saí bem, saí tranquilo, saí leve, saí cheio de esperança, estou pronto para lutar mais um dia e levar minha chicotada da segunda-feira. Quantos de vocês, né, acham que esse pessoal sairia tranquilo dessa pregação, sairiam esperançados dessa pregação? E se esse pregador tivesse aqui no ano, né, o pregador do primeiro século, viesse aqui para o ano de 2022 e visse que muitos cristãos estão vivendo na classe média, que muitos cristãos já são pessoas mais ricas, e que alguns cristãos são juízes, outros são empresários, outros são políticos, outros estão em cadeiras de poder, e que mesmo que haja muita desigualdade, existe também muitas oportunidades. De repente você vê pessoas aproveitando oportunidades. Olha que benção, aquele irmão que aproveitou aquela oportunidade e cresceu. E se esse pregador visse que pudesse ter liberdade de culto? Aliás, tem locais, e você conhece, que existem 3 igrejas no mesmo quarteirão. Vamos dizer, rapaz, aqui é diferente do primeiro século. Aqui tem 3 igrejas num quarteirão só, e uma é de um jeito, outra é de outro, outra é de outro, e vocês têm terrenos. Vocês têm 5 pastores numa igreja só lutando pelo microfone. Vocês têm dinheiro. Vocês têm televisão, vocês têm rádio, vocês têm acesso à internet, vocês têm tudo, rapaz. Será que esse pregador continuaria com o mesmo discurso, dizendo, levem chicotadas, sofram, tenham seus bens confiscados com alegria, porque em breve Jesus voltará? Ou será que ele começaria a pensar, rapaz, eu acho que o contexto mudou, a situação mudou, já faz 2000 anos, né, que Jesus não voltou. Será que eu poderia usar outro tipo de ênfase, outro tipo de argumentação para trazer esperança para o povo? Porque se eu olhar aqui, eu acho que dá para a pessoa ser mais feliz, né? Não precisa sofrer tanto, né? As pessoas têm mais opções, de repente eu posso dizer, rapaz, seja forte, valoroso, vá, lute, porque, veja só, será que ainda preciso sofrer sem falar nada, passivamente, mesmo com chefe ruim? Será que não seria melhor mudar o discurso de que Jesus já breve está voltando para gerar esperança nas pessoas? Eu só posso responder se o discurso de viva o sofrimento até que Jesus volte, e isso me gera esperança, porque eu sei que em breve eu serei recompensado e os maus serão punidos. Eu só posso ver se esse discurso mudaria depois de 2000 anos se eu observar por aí o que está sendo dito ou como está sendo dito. Porque se eu ver determinados grupos, como eles abordam a volta de Cristo, como eles abordam a questão da esperança e do sofrimento, eu posso entender se depois de 2000 anos esse conceito foi modificado ou se as pessoas não estão mais abordando da mesma forma bíblica. Eu vou chamar o primeiro grupo para a gente poder fazer essa atualização, perceber como é que está nos dias de hoje, né? Como é que hoje a gente percebe esse mesmo discurso que eu trabalhei até aqui com vocês. Olha, Jesus Cristo está voltando, em breve você vai ser livre desse seu sofrimento, aguente mais um pouco, tenha perseverança. Veja só, como é que hoje isso é abordado, né? Depois de 2000 anos que Jesus Cristo não voltou, não foi para breve, né? Será que o discurso continua igual? Olha só, eu vou chamar o primeiro grupo de já está vindo, confia. É o grupo chamado já está vindo, confia. Confia que já está vindo. Está mesmo ali, virando a esquina. Confia, meu irmão, estou mostrando para você, já está chegando. Tem esse grupo. Esse grupo, ele tem um percentual dele, algum dele, que é sincero de coração. Eles realmente pregam como estaria assim uma fidelidade bíblica. Pregam exatamente como o Pedro falou. Olha, a gente vive sofrimento na vida, por isso, olha, aguarde. Eu sei que está difícil, irmão. Está levando a chicotada, mas Jesus já está vindo. Por isso,
acalma o coração, tem alegria, vamos lutando mais um dia, e eles geram perseverança, eles geram esperança, e com esse discurso, né, de que já já Cristo vai voltar e vai dar tudo se resolver bem, né, calma que está voltando. Então tem esse pessoal, eles fazem isso com equilíbrio, com parcimônia, né? Uma pessoa bondosa, falando sobre a Bíblia. Então tem esse pessoal que é bem justinho, como a Bíblia está dizendo, porque gosta muito de ser fiel ali do jeito que está. Então não alterou muito e ainda consegue fazer um benefício. Eu falei desse pessoal, né, assim, desse grupinho, dentro dessa ideia da brevidade, porque se eu vou falar de outro grupo aqui, pode ser que você se doa. Aí você diz, mas não é assim não. Aí você diz, não, mas você é esse aqui, o bonzinho, que fez tudo certo, que você, sabe, fez de coração e você gerou esperança. Aí eu vou falar aqui do outro pessoal que fica falando que Jesus já está voltando, você vai achar que eu estou, né, pesando a mão, mas eu não estou falando de você. Você é esse aqui, é do bem, certo? É a saída honrosa para você. Eu não sou esse não, eu sou do bem, beleza. Aí você aqui é do bem. Bom, tem alguns que são aqui do bem, né? Mas tem outro pessoal assim, que eles são muito insistentes. E eles falam como se eles fossem o mesmo pessoal do século I, dizendo que já está voltando, está na esquina. Eles ficam assim mostrando a notícia do jornal, fazem curso de 60 horas, repetem insistentemente, tornam o evangelho, o centro do evangelho, a volta iminente de Cristo. Então tudo para eles tem a ver com Jesus já está voltando. Aí eles falam da ideologia, das políticas, do jornal, tudo que está acontecendo na sociedade parece que tem a ver com isso, né? A pessoa ali liberou um PIS/PASEP, né, na carteira do trabalhador, alguma coisa, não, porque o fim do mundo vai vir, porque aconteceu isso, está liberando o negócio do trabalhador, para que acontecer, Jesus Cristo volta amanhã. Então você já conclui isso para um negócio nada a ver de notícias que está acontecendo, porque tudo tem a ver com o fato que Jesus está voltando. É amanhã, é logo, é uma insistência tão grande, tão grande, tão grande, que isso me traz uma certa dúvida. Por quê? Porque já passou 2000 anos, né? A gente não nasceu ontem. Passou muito tempo. Para que tanta insistência dizendo que já está chegando? A lógica, a meu ver, seria, olha, já passou tanto tempo, então podemos centralizar o evangelho em outras questões, porque isso não é algo talvez para tão breve assim, pode ser que venha hoje, pode ser que venha daqui a 1000 anos, vamos ter calma, vamos cuidar da nossa... Poderia mudar nesse sentido, mas não, parece que quanto mais tempo passa, mais urgência esse pessoal fala. E eu estou aqui pensando, né, já que eu estou tentando analisar como é que esse discurso se manifesta hoje, 2000 anos depois, visto que em 2000 anos Jesus Cristo ainda não voltou, e eu não estou querendo espiritualizar essa volta, voltou no meu coração, não voltou mesmo, né, de voltar, vir com os anjinhos, né, o fim do mundo. Como é que o discurso se modificaria? E nesse pessoal aqui, não só não se modificou, pelo menos o discurso da brevidade, como se tornou mais repetitivo e obsessivo. Eu teria algumas teses para dizer por que isso acontece. Eu tenho várias, mas eu vou trazer só duas porque eu acho que é relevante para nós essas duas. A primeira tese seria, vamos pensar assim, o que acontecia na época bíblica? Acontecia de que o pessoal estava vivendo um sofrimento muito grande, não tinha muito o que ser feito, e eles acreditavam numa intervenção divina porque só Deus poderia rivalizar com essa Babilônia massiva que estava atacando eles. Uma intervenção divina era a força que eles esperavam para lutar contra o sofrimento intenso que eles estavam sofrendo. E quanto mais chicotada levava, mais pensavam na volta de Cristo, na recompensa futura. E por isso que esses discursos estão altamente vinculados. Agora, então, se esse pessoal está repetindo demais, uma tese seria que eles estão sofrendo mais do que todos os outros, né? São um pessoal muito sofrido. Eles devem estar sendo perseguidos, eles devem estar trabalhando sem salário ou com muito pouco salário, devem estar vivendo situações de humildade extrema, de miséria, pode não ter o que comer, pode ser o nível mais baixo social, né? Podem estar com seus líderes presos, perseguidos, mortos, né? Eles podem estar tendo dificuldade, não estão tendo liberdade de culto, não estão tendo como manifestar sua fé, não estão conseguindo evangelizar ninguém, né? Estão sofrendo muito por ser crente, eles estão em intenso sofrimento. Então, eles repetem muito porque eles sofrem muito.
Quanto mais você sofre, mais você espera a intervenção divina. Quanto mais você acha que não tem o que fazer, só sofrer, mais você espera que essa intervenção venha do alto e que Cristo venha e refaça todas as coisas. Então, quando você vê uma pessoa falando muito do fim do mundo, ajude, dê uma cesta básica para ela, ofereça R$ 10, pergunte se ela está precisando de alguma coisa, que deve ser alguém que está no mais nível baixo de sofrimento. Tenha dó, compaixão da pessoa, né? Se você não está nessa situação, se você consegue viver o evangelho de forma mais tranquila, essa pessoa está desesperada, então fale com ela, dê um abraço, ela deve estar passando uma dificuldade grande. Mas talvez você pense que o caso não seja um sofrimento extremo. Existe outra razão para uma repetição de que já está chegando a ser tão incisiva, tão obsessiva. Nesse caso, a minha segunda tese é de que tudo que é excessivo de um lado está tentando fazer uma compensação para algo que está faltando de outro lado. Tudo que está toda hora enfocando uma ideia deve estar tentando, tirar o foco de outro lugar que está angustiando, que está deixando aflito. Toda hora que você precisa de um grande alívio na pressão, é porque tem outro lugar com fogo aceso aumentando a pressão. Então, a insistência de repetir sobre a volta de Cristo indica que há algo que está sendo, machucando dentro daquele contexto, algo que está errado, ou que está faltando muito, ou que está precisando dessa compensação. Então, para a gente poder descobrir o que é isso, talvez a gente tenha que identificar qual é o tipo de igreja, qual é o tipo de religião, ou qual é o tipo de pessoal que faz essa ênfase tão grande. E geralmente você vai perceber que são igrejas mais legalistas, mais regradas, mais, religiosas mesmo, no nome meio ruim do religioso, né? Aquele religioso como algo pejorativo, como algo ruim. É um pessoal que está toda hora enfocando que tudo é pecado e que você tem que se purificar a todo momento, que não pegue nisso, não toque nisso, não veja isso, cuidado com aquilo, porque tudo se tornou algo complicado. Viver nesse mundo é se contaminar. Por isso você precisa se isolar dentro da igreja, se isolar na sua comunidade, não se envolver, não namorar com pessoas do mundo, não condenar tudo que existe, você não pode frequentar lugares. Então isso se tornou um evangelho muito restritivo, uma religião que tudo é pecado, tudo é errado. Você se fecha lá e você fica lá no seu lugarzinho assim, sofrendo. É uma espécie de sofrimento autoimposto. Você se castrou de tal forma, se podou de tal forma que tudo para você é ruim e você não pode fazer nada e você está preso sofrendo a sua prisão. Ao mesmo tempo, você percebe que lá fora tem gente feliz, tem gente alegre, tem gente dançando, tem gente sorrindo e fazendo coisas que às vezes você está se proibindo e vivendo de um jeito muito mais leve e com alegria e com dinheiro e com patrimônio e estão sendo felizes. Pessoas na sociedade que nem fazem todas as restrições que você fazem e são alegres, felizes, têm família e estão lá. Não pode. Eu tô aqui me restringindo todinho e vivendo esse sofrimento e o outro lá tá vivendo tão bem, tão tranquilo, não cumpre nada, não obedece nada que eu tô obedecendo aqui. Não pode. Isso tá errado. Aí o que o pregador vai dizer? Não, mas calma, são os ímpios e os ímpios vão morrer no fogo do inferno e tá chegando e você tá aqui, você tá salvo do fogo do inferno. Você tá se protegendo, minha irmã. Isso aí é alegria momentânea. Em vez de falar que é sofrimento momentâneo do crente, é alegria momentânea do não crente. Alegria momentânea é sorriso que passa. Já vai vir um fogo na cabeça, assim, pá, vai explodir a cabeça do cara, vai morrer. Veja só, minha irmã, calma. Cristo está chegando, olha só mais 60 horas de curso, olha só essas notícias aqui que eu vou mostrar para você que é o anticristo, olha só esse negócio aqui do celular, isso aqui é a marca da besta, olha, veja. Não estou mostrando para você que está chegando, fique aí mais um pouquinho, se prenda, se purifique, não faça nada, se esconda, se castre, feche os olhos, porque olha, pessoal lá que você acha que está dando certo, já vai levar o fogo na cabeça. Então, em vez deles serem os miseráveis atacados por Roma e pela Babilônia, os miseráveis que estão sofrendo por causa de um mundo injusto, eles são miseráveis porque se autoimpuseram uma religião miserável. Eles são os miseráveis da religião. E eles têm raiva de todo mundo lá fora. E a vinda de Cristo é repetida para que eles aguentem o sofrimento que eles mesmos se colocam e fiquem pensando, já, todo mundo vai ver que eu estava certo de viver tão restrito assim, tão assim,
ó, todo mundo vai ver aquele cara ali que está sorrindo, olha só o fogo que vai vir na cabeça dele. Então ele aquieta o povo da igreja desse jeito. E o povo da igreja até fica quieto por um tempo, fica tranquilo, começa a ler o jornal como se estivesse lendo uma grande movimentação do reino de Deus, que já ali, ó, a Rússia, a China e a coisa vai se juntar com Israel e o templo vai reconstruir. Olha só, tá acontecendo na minha frente, tô vendo Jesus voltando. Olha só, tem essa conspiração aqui que as pedras do templo tá vindo por debaixo de um túnel e vai construir. Olha só o que tá acontecendo. Aí ele começa a ver fim do mundo em tudo também e começa a perceber, não, eu tô bem aqui, tô escondidinho, tô restrito, tô bem, porque olha só o jornal, tá tudo acontecendo. Parece que eu faço parte de uma grande história de acontecimento e isso me deixa mais tranquilo. Acontece que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos e Jesus Cristo não voltou. Já não voltou em 2000 anos. Mas o cara tá aqui, leu o primeiro livro da escatologia faz 20 anos. Tem 20 anos que tá dizendo que tá chegando. E 20 anos que não chegou. E eu tô aqui, ó, só na peia da religião. E o cara ali feliz. Aí o cara começa a ficar chateado. Vai dizer, pastor, cadê que Jesus não era para ter voltado? Tô aqui só levando a chicotada e nada de Jesus voltar. Começa a questionar o pastor. E o pastor começa a ficar assim, rapaz, preciso pregar de novo. Preciso falar do Mateus 24. Preciso falar que tá vindo. Olha o terremoto, olha o vulcão. O vulcão explodindo. Olha o vulcão. Tá, olha o vulcão tá explodindo. Já vai começar, rapaz. Tu vai desistir agora, depois de 20 anos, levando a chicotada nas costas. Leve mais chicotada um pouquinho. E o problema é que não vai colando mais depois de um tempo. Aí esse crente começa a dizer assim, rapaz, eu vou para uma igreja mais tranquila, porque essa igreja aqui, a vida está sendo miserável. E tem gente aí em outras igrejas tão tranquilas, rapaz, o negócio aqui é tudo demônio, tudo... Rapaz, eu vou me embora. Nessa hora o pastor, para não perder o rebanho, sabe o que ele faz? Ele diz assim, rapaz, tu vai sair? Olha que Deus vai jogar o mesmo fogo da cabeça do ímpio em você. Porque se ele vier e você estiver fora da igreja, se você não estiver fazendo as coisas certas, se você não estiver aqui dentro, nós vamos embora e você fica. O absurdo aqui é de que sempre, em toda a estrutura que nós estamos falando, Deus é a esperança que me faz continuar a viver apesar do sofrimento. Mas nesse caso, não só você sofre porque a religião está sendo algo que está sendo destrutiva para você, e você tinha esperança ainda que Deus ia te retirar desse sofrimento, como agora o pregador desses grupos está dizendo que Deus é contra você. Está dizendo que Deus vai jogar o fogo em você também. E você fica desesperado, que você já passou 20 anos sofrendo, e agora não só os de lá fora vão ser, sabe, destruídos, como você também. Deus está contra você, a Babilônia está contra você, o mundo está contra você, os maus estão contra você, e agora Deus também está contra mim. Quem é que está a meu favor? Não existe nenhum ensino que mostre mais esperança. E agora, a volta de Cristo, que deveria gerar esperança, está gerando o quê? Uma comunidade cheia de medo. Veja, não é difícil você observar pessoas que de tanto ouvirem esse pessoal, ouvirem sobre a volta de Cristo, tem pavor da volta de Cristo. Por quê? Porque começaram a ensinar que o próprio cristão é alvo da volta de Cristo e da condenação para poder manipular e coordenar esse rebanho para dentro da sua restrição religiosa. Então, em vez de tacar pau no ímpio lá fora, tacar pau nos crentes aqui dentro. O povo está ficando doente, está ficando sofrido, está ficando sem esperança. Mas existe um pessoal que é revoltado com essa posição, com essa maneira de ver a vida, com essa super restrição, com esse sofrimento passivo. Eles dizem, não, eu acho que o evangelho não é feito para você viver preso dessa forma, achando que tudo que acontece lá fora é ruim e você só pode ficar aqui se esperando o juízo acontecer. Esse pessoal disse, não, deve ter outra forma de viver. E agora eu quero falar das pessoas que são aquelas que eu vou chamar de só o trabalho salva, né? Só o trabalho
pode dar dignidade, pode trazer significado a essa vida. Esse pessoal acabou assim cansando de esperar por 2000 anos a volta de Cristo e cansou dessa ideia de que precisa ficar sofrendo a chicotada passivamente, sem fazer nada, sem construir, só esperando Jesus voltar. Eles passaram, ó, já que Jesus não voltou logo, isso é algo que a gente tem que considerar. Então vamos pensar, o que é possível ser feito? Uma das coisas que dignifica o homem, que transforma a sociedade e que muitas vezes está no evangelho é o trabalho. Você vai ver, se as pessoas forem diligentes, habilidosas, éticas, usarem os valores cristãos, Deus vai prover, Deus vai abençoar e a gente vai transformar uma situação de sofrimento em uma situação de progresso. A gente vai transformar a sociedade em algo que produz valor, produz riqueza, produz maneiras boas de viver, pode fazer nossa família conseguir viver e ser feliz. Por isso, eu acho que uma boa dose de trabalho santifica a nossa vida e santifica a nossa comunidade. Não foi o pecado que transformou essa sociedade em algo injusto e sofredor? Não seria também um pouco de ética cristã, um pouco de valor cristão, uma conduta correta na vida e trabalho, energia e esforço que pode santificar e transformar essa sociedade para viver algo bom? Com certeza só o trabalho salva. E agindo assim, meu irmão, se você trabalhar forte, se você trabalhar duro, se você fizer o progresso acontecer, a gente não vai mais precisar de um apocalipse para intervir, para transformar essa sociedade, porque nós já vamos estar aqui, ó, transformando o nosso ambiente. Nós vamos estar vivendo o bom de Deus, produzindo, sabe, riqueza suficiente e trazendo valores morais para essa sociedade e a gente vai viver o bom dessa terra. Olha, nós acreditamos que Jesus vai voltar, nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que ela é fiel, que o fim do mundo vai chegar um dia. Mas já demorou muito e pode ser que demore muito tempo e amanhã é segunda-feira, tem menino para levar no colégio, tem trabalho para ir, tem almoço para fazer, então a gente não pode perder tempo, sabe? A gente precisa trazer o salário, precisa fazer acontecer, precisa acabar com mais um dia de sofrimento. Vamos fazer nosso corre, vamos trabalhar que dá certo, a gente acaba sofrimento com o trabalho. Ok, mas pode ser que a gente precise também saber que esse mundo é difícil mesmo, é complicado, é sofrido. Mas vamos fazer nossa igreja, sabe, um lugar que a gente possa experimentar um pouquinho do reino de Deus. Então na igreja a gente vai ter comunhão, a gente vai ter unidade, a gente vai ter uns aos outros, a gente vai ter amor. A nossa comunidade vai ser um lugarzinho do céu e o nosso trabalho vai entrar na sociedade e vai construir riqueza e transformar um pouquinho da sociedade também no lugarzinho do céu. Oh, visão maravilhosa, só o trabalho salva, beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Pergunta, deu certo? Você acha que dá certo? Você acha que se o indivíduo trabalhar muito, o céu vai descer e as coisas vão acontecer, o sofrimento vai acabar? É isso que você observou ao longo dos 2000 anos? Superamos a necessidade da esperança que vem com o Apocalipse. O trabalho duro venceu o sofrimento. Nós, crentes, estamos vivendo o melhor momento que já existiu. Olha só, olhou o crente, olhou um sorriso no rosto, olhou como eles estão vivendo o bom dessa terra. Olha só como eles construíram famílias e um povo feliz, poderoso. Nós vencemos o sofrimento através do trabalho. Não precisamos nem que Jesus volte. Talvez você acredite, você pense que isso é uma superação de todo o conceito que eu falei no começo, né? De que aguente passivamente sofrimento, aguente mais a chicotada de um dia, olha os confiscos dos seus bens, as tribulações que você está passando, porque Jesus Cristo volta em breve e você vai ser recompensado e você vai poder se livrar dessa angústia toda. Então, talvez você pense que eles superaram essa mecânica com a ideia de que só o trabalho salva. Mas veja, de uma certa forma, eles estão falando a mesma coisa, mas de um jeito diferente, com a roupagem diferente. Como assim, Felipe? Porque, vejam só, a Bíblia estava falando, você, escravo, está levando sua chicotada aí, de uma pessoa ruim, aguente mais um pouco, porque se você perseverar, se você aguentar, um paraíso vai se manifestar, as coisas vão já se resolver, a justiça vai ser implantada, olha, vai acontecer tudo de bom. É só aguentar mais um pouco, ó. Trabalha duro aí, ó. Trabalha duro, mesmo se for difícil, se for complicado, que a coisa vai dar certo. Hoje, 2000 anos depois, você muda isso dizendo, trabalhador, trabalhe duro. Olha, se o trabalho for ruim, não se incomode.
Faça, dê seu sangue, porque se você der seu sangue, se o cara pedir para você chegar mais cedo, chegue mais cedo. Olha, seja o último a sair da empresa. Olha, não fique cobrando coisas besta não, alguns adicionais besta não. Trabalhe sábado e domingo. Se ele te ligar de madrugada, vá. Por quê? Porque o trabalho duro vai fazer você crescer, se desenvolver, vai conquistar postos. Veja, sofra mais um pouco, trabalhe mais um pouco, que você vai ver o paraíso se manifestando. Tá aí, tá às portas. O que eu acho é que esse pessoal... Não, de novo, a mecânica é a mesma. Sofra mais um pouco que o paraíso já vai se manifestar. Aguente mais um pouco esse sofrimento que você vai ver as coisas acontecendo. O que eu acho que esse pessoal se esqueceu é a passagem de Gênesis que diz assim, no capítulo 3, no verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Preste atenção no verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Trabalho não é resposta, porque trabalho é sofrimento. Estamos debaixo de uma condenação da queda pelo pecado, onde trabalhar também caiu junto com o pecado. E para a gente ganhar o pão, a gente tem que sofrer, a gente tem que ir com o suor do rosto. E é claro que o pão é uma recompensa, é verdade, isso pode dar até um sentimento de que é assim que se resolve as coisas. Mas essa recompensa é ganha através de sofrimentos. Então o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: para mim fugir da ideia de um sofrimento passivo, eu vou me entregar voluntariamente ao sofrimento do trabalho, assim como aquele outro se entregava ao sofrimento da religião. Olha, você está se entregando voluntariamente a um trabalho doentio, adoecedor, na verdade, abusivo, muitas vezes que não lhe dá recompensas que, de acordo com o nível do trabalho que você fez, com a quantidade de horas que você fez, e está se achando que isso é a resposta e que o paraíso está logo chegando, que é um paraíso que nunca chega. É só você, pegue seu carro, vá para a rua, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, passe assim perto de alguns lugares, você vai ver o ponto de ônibus lotado de gente feliz, realizada, cheio de energia. Aí olha aquele ônibus assim pro outro lado, lotado de gente, suado, aquele rosto, tão feliz, tão alegre, tão achando que o paraíso está chegando, tão achando que resolveram tudo. Aquele estudante está com não sei quantos livros assim, já está com a mensalidade não sei quantas mil vezes atrasado, não sabe como é que vai pagar, não conseguiu emprego ainda, a família só um consegue dinheiro, um sofrimento danado, e ele achando, estou construindo paraíso aqui, rapaz, paraíso vai chegar já já. É só aguentar mais 5 chicotadas nesses 2 ônibus que eu pego para fazer aquele estágio para ganhar R$ 600 que vai dar certo. E o cara está me fazendo trabalhar sábado, domingo, feriado, de madrugada. Trabalho, todo mundo trabalha. Todo mundo que você conhece trabalha. 6 horas da manhã a 10 horas da noite tem gente que trabalha. Estão melhor? Estão sofrendo pra caramba. Estão vivendo dificuldade pra caramba. Dá pra comprar um pão? Dá. Mas dá pra se livrar do sofrimento? Nada. Sofre muito pra ganhar um pão. E cada dia parece mais injusto esse salário que ele ganha, porque não é compatível o nível do esforço que a gente faz com o nível de vida que a gente recebe. Há uma injustiça aqui profunda. Mas a pessoa acha que se derramar no trabalho vai fazer com que ela sofra menos. O que ela não percebe é que ela está ampliando seu sofrimento. Trabalhe mais um pouco, já já você vai viver de renda. Trabalhe mais um pouco, já já você vai ser promovido. Trabalhe mais um pouco, já já você vai conseguir botar seu filho no colégio legal. Trabalhe mais um pouco, já já você vai resolver seus problemas. Você já está com 50, 60, 70 anos, já já vai dar certo. 80 anos, já já vai voltar. Vai acontecer. E acontece que você sofre, você se desgasta, você se cansa e você diz: eu quero largar esse emprego, isso não é para mim, isso é coisa de doido. Aí vem os chefes e vão fazer a palestra motivacional, vão fazer a palestra para dizer que está chegando, que está vindo, que está acontecendo, e você vai ler um livro que vai dizer: olha, já vai acontecer, meu irmão, continua trabalhando, porque o segredo é trabalhar mais. Você está todo acabado. Aí a pessoa diz: sabe, agora mais do que nunca você tem que dar o sangue. E você já deu o sangue, já deu os órgãos, já deu as pernas, já deu a mão, e o negócio não vai acontecendo. E pensando nisso,
tem um outro grupo, né, que tem o seu discurso diferenciado depois de 2000 anos, que eu vou chamar de abaixo a Babilônia. Porque faz 2000 anos que as pessoas estão trabalhando achando que o trabalho vai mudar suas vidas, que o trabalho vai trazer justiça, que o trabalho vai fazer o trabalhador sofrer menos. Na verdade, o que a gente percebe é que existe sempre um grande grupo de pessoas na situação mais difícil, sofredora, e batalhando e, sabe, se esforçando e não vendo os recursos, enquanto tem um pequeno grupo que domina, que manda, que cria estruturas que fazem ele permanecer no poder, sugando toda a nossa alma e toda a nossa energia. Ora, se você trabalhar mais, não é você que vai melhorar de vida, é eles. Se você se esforçar mais, não é você que vai aumentar o seu salário, é eles que vão ganhar mais com o seu dinheiro, é eles que vão receber mais. Logo, não é, o que a gente tem que fazer não é mudar uma coisinha ou outra da nossa realidade. A gente precisa mudar o sistema, abaixo a Babilônia. A Babilônia, na época, era o Império Romano. E desde então, a gente vai chamando a Babilônia de todos os novos poderes que vão se sucedendo. Até hoje, nós estamos debaixo de um grande sistema que compra e vende, que faz os negócios, mas quem fica com lucro, quem fica com poder é eles, e a gente sempre fica aqui sofrendo as injustiças aqui embaixo. Olha, eles concordam com o sofrimento dos vulneráveis, mas eles discordam que isso vai se resolver com a vinda de Cristo. Não, já passou muito tempo, não é assim que se resolve essas coisas. Como é que nós vamos resolver? A Igreja de Cristo é o martelo de Deus. Então nós aqui, como a Igreja de Cristo, devemos que agir na sociedade, derrubando esse grande sistema, modificando esse grande sistema, mudando as estruturas pecaminosas que estão nele. Se a gente se esforçar, se a gente agir, se a gente lutar, se a gente for ativista desses propósitos, nós vamos mudar a consciência, as estruturas, os poderes. E aí nós vamos criar um mundo mais justo, onde nós vamos tirar esses poderosos dos lugares que eles estão assentados. E nós vamos fazer o povo viver dias melhores, porque aí sim, quando eles trabalharem, a justiça vai se manifestar. O caminho não é esperar Deus agir, não é esperar o dia da intervenção de Deus, não é esperar o fim do mundo, não é esperar Jesus Cristo vir com seus anjos. É ser a ação de Deus no agora. É ser o braço de Deus para trazer a justiça, para implementar a justiça nas estruturas sociais. É transformar o sistema, entendeu? Eles pensam isso. Eles acham que vão superar a mecânica, a lógica do que eu falei com vocês através desse ativismo. Eu te pergunto, funcionou? Resolveu? É uma vida de luta essa que eu estou propondo, que eles estão propondo. E essa vida de luta é uma vida de renúncias. As pessoas vão levar cruzes, vão fazer sacrifícios, vão fazer abdicações, vão sofrer em nome da sua ideologia, da sua luta, da sua razão. E isso vai acontecer por um longo período de tempo. E pode ser que muitos deles tenham vitórias em alguns pontos e tenham derrota em outros pontos, consigam, sabe, coisas boas que façam as pessoas sofrer menos em algumas áreas, mas aí depois vão ter outras derrotas, porque os poderes parece que eles voltam aos seus lugares, né? Eles voltam a operar, mesmo que você derrube aqui ou derrube ali, parece que essa Babilônia se reorganiza e volta para o canto onde ela estava antes. E você vai lutando 10 anos, 15 anos, 20 anos e chega uma hora que você pergunta, rapaz, quando é que essa Babilônia vai cair mesmo e a gente vai viver o paraíso, a gente vai viver a situação de justiça, a gente vai viver um local onde as pessoas têm mais igualdade, mais oportunidade. Eu estou esperando isso tem um tempo, mas eu estou lutando aqui ainda, hein? Eu estou fazendo restrições, estou vivendo uma vida aqui de luta, de revolta, de apontamento, mas a Babilônia mesmo cair eu não vi ainda. Mas quando nós elegemos aquele candidato, vai dar certo. E elege o candidato e a Babilônia continua. Não sei como ela continuou, mas ela se organizou e continuou. Mas quando nós implementarmos essa nova linguagem, quando nós implementarmos esse novo sistema, quando nós implementarmos essa nova ideologia, vai dar certo. E você implementa, faz e prega e fala e coisa. A Babilônia volta. Volta de um jeito, volta de outro, se reorganiza. E você, mas eu achei que agora, depois de tanta luta, a coisa estaria melhor, a coisa estaria, sabe, funcionando, mas não está. Cadê a volta de Cristo? No contexto que nós estamos falando, cadê o paraíso que a gente prometeu depois que implementasse a nossa luta? Depois que a gente destruísse as estruturas, depois que a gente acabasse com esse pecado estrutural que está aí? Não aconteceu, mas cadê? De novo você percebe uma volta na mecânica.
Nós vamos sofrer mais um pouco nessa luta. Aguente mais um pouco, porque na curva do caminho a Babilônia vai cair. Mas ela não cai. E a gente precisa repetir, precisa falar, a luta continua. Precisamos dizer, rapaz, aprenda mais um pouquinho, se esforce mais um pouquinho. Está acontecendo. Embora passe muito tempo. E a gente ainda continue observando, só olhar para cima. A Babilônia está sorrindo para nós, embriagada com o sangue dos santos no cálice, assim, ó, tomando o sangue dos santos no cálice. Mas agora eu quero falar daqueles que não estão satisfeitos com a ideia de sofrer passivamente, muito menos estão querendo se restringir e sofrer pela religião, nem ainda sofrer por trabalhar demais e não ver resultado, e ainda muito menos querem se envolver numa luta para destruir a Babilônia, sofrendo pela sua ideologia e pelo seu ativismo. Esse pessoal, na verdade, ele quer usufruir da Babilônia. É o pessoal que eu estou chamando de como faz para eu conseguir também? Como faz para eu participar desse negócio também? Esse pessoal já passou 2000 anos de luta, já passou 2000 anos de sofrimento e já viu que não é por aí. Ele não tem muito tempo a perder. Ele pensa, rapaz, eu estou aqui só sofrendo todo dia, levando na cabeça, Jesus não volta logo. Vem cá, será que não existe uma maneira da gente também viver o bom dessa terra, igual esse pessoal rico está vivendo? Porque veja só, a gente não é filho de rei, a gente não é filho de Deus, a gente não sabe, não tem promessas de Deus. Deus não deixou um bocado de gente rica na Bíblia. Abraão era rico, Salomão era rico. Eles eram senhores, eles eram líderes, eles tinham condições, eles tinham poder. Será que a gente também não pode? Será que evangélico é só para viver sofrendo? Eu acho que não, cara. Eu acho que é o seguinte, deve ter algum princípio bíblico, deve ter alguma ideia bíblica, alguma chave que se a gente aprender, sabe? Porque se esses homens poderosos foram ricos em nome de Deus, a gente também pode ser e a gente pode viver o bom dessa terra agora. Veja, deve ter uma mentalidade que se o crente tiver essa mentalidade, ele passa do sofrimento para a vitória. Deve ter algum tipo de método, algum tipo de fórmula. Se ele construir assim, esses passos aqui, é claro, nós vamos viver o bom dessa terra, nós vamos alcançar, usufruir, conquistar a Babilônia, nós vamos surfar junto com a Babilônia e quem sabe o nosso poder vai dominá-la e vai transformá-la para o bem. Para estes, o evangelho virou um conjunto de premissas, um conjunto de métodos, leis universais do poder, que se você aplicar essa fórmula do sucesso, seguir direitinho os seus líderes, os seus gurus, os seus coaches, se você seguir aquele método aplicado naquele curso direito, aquela chave, aquela espiritualidade, aquele tipo de fé, você vai desbloquear recursos de Deus. Você será como Abraão, será como Salomão. Você aproveitará o bom dessa terra. Na verdade, você vai dominar os lugares de poder na arte, na política, nos empresários, nos negócios. Em todo lugar, você vai ser uma grande referência. E quem sabe você não muda a Babilônia surfando a mesma onda que ela está surfando, sabe? Sendo rico, sendo poderoso. Pode ser que você que me acompanha agora esteja pensando que absurdo, a Bíblia não fala dessas coisas. Na verdade, esses conceitos são às vezes até frontalmente opostos a uma abnegação bíblica. Tanto que a gente falou muito sobre aceitar sofrimento passivamente. Mas é possível observar que essas pessoas não são tão malignas nos seus sentimentos. Porque, olha, quem no seu coração realmente fica alegre por estar vivendo sofrimento, né? Você diz assim, rapaz, fica alegre por estar sofrendo, fique alegre. É difícil você ficar alegre. As pessoas no coração pensam, rapaz, eu queria viver dias melhores. Se Jesus Cristo não vai voltar logo, e se de repente vai demorar muito tempo ainda, sabe como é que a gente faz? Você não queria botar seu filho no colégio melhor, não? Você não queria ter mais dinheiro para ajudar a sua mãe? Você não queria botar aquele sonho, aquele projeto para frente, mas que nunca tem recursos para colocar? Você não queria também poder, sabe, comer num restaurante bom, sabe, viver numa localidade com menos violência, sabe, viajar para um lugar que as pessoas vão? Por que só os outros podem fazer e você não? Você veio para essa vida para sofrer? Não é tão pecado assim desejar ter uma vida melhor, ter uma vida menos sofrida, ter menos lágrimas? Não é isso que se oferece no céu? Não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter sofrimento.
vai ter paz? Não, eu queria viver um pouco disso aqui. Isso não é errado. Eu acho que Deus não fica botando a gente para sofrer desse jeito. Então eu entendo de onde vem esse sentimento. E entendo que, embora muitas vezes aproveitadores usem esse sentimento para vender os seus métodos e cursos e prosperidades e teologias e dízimos de igrejas complicados, eu acho que a reivindicação vem de um lugar, de um coração sincero. Ele está dizendo, rapaz, eu gostaria de hoje poder viver algo bom. Eu não aguento ver o sofrimento meu e da minha família. E a pergunta que eu faço, esse indivíduo que ia descobrir a premissa do sucesso na Bíblia é descobrir o Deus abençoador. Ele conseguiu trazer as ruas de ouro de Jerusalém para agora? Ele conseguiu escapar da roda do sofrimento? Ele conseguiu sanar todas as suas dificuldades? Ele se tornou rico, seguiu a fórmula, seguiu a premissa e se tornou o cara assim poderoso na Babilônia? Eu acho que se você encontrou um, ou encontrou dois, ou encontrou três, encontrou bastante. Mas pode ser que você veja 100, 200, 500, 1000 pessoas dessas com essa mentalidade naquela expectativa. Amanhã a fórmula vai dar certo. Amanhã o negócio vai acontecer. Não tá, vai girar. Tá chegando. Rapaz, é só mais um pouquinho. Se eu aguentar, a coisa vai. E você sabe que essa mecânica é muito semelhante a tudo que a gente falou. Você se esforça, você acredita, você tenta mais um pouco, você sofre mais um pouco, porque a vitória já está chegando, Jesus Cristo já está voltando, o paraíso já vai se manifestar, as ruas de ouro de Jerusalém vão acontecer. Mas você não vê esse pessoal sentado na cadeira de César, nem sentado na cadeira de Herodes, nem sentado na cadeira de Salomão. Nenhuma fórmula é capaz de superar o fato de que o ser humano é pó, é finito. Ele é cheio de complicação no coração, cheio de problemática. E ainda que ele consiga atingir algum tipo de riqueza, ele vai perceber que a riqueza não resolve os dilemas da sua vida, do seu coração, da sua alma. Ele vai dizer, rapaz, era isso que eu esperava. Toda riqueza é uma ilusão, é passageira, as ambições mais consomem a pessoa do que se realizam e esse paraíso que ele espera nunca chega a acontecer. Ele vai ficar achando que vai gastar todo o dinheiro achando que se fizer um novo curso, a nova fórmula, a nova premissa, vai chegar lá. Mas quando ele menos perceber, ele vai estar passando 10, 20, 30, 40 anos e Jesus não voltou, a promessa não aconteceu. Talvez ele se pergunte, rapaz, eu estou sofrendo em nome da fórmula do sucesso, gastando todos os meus recursos em nome do sacrifício do altar do fulano de tal. Mas paraíso mesmo ainda não chegou. Talvez se aumentar mais um pouco, a chicotada pode ser que chegue. A mecânica é muito semelhante, não muda muito. O que muda são as roupagens que as pessoas estão colocando em cima dela. E pode ser, meu amigo, que você ache que eu estou contra o evangelho, que eu estou, descreditando essa verdade bíblica da volta de Cristo, que eu não estou acreditando nela, que eu estou achando que ela nunca vai acontecer. Na verdade, o que eu estou fazendo com você, o que eu estou propondo fazer com você, é de fazer uma reflexão sem amarras. É fazer uma reflexão sincera. Cristo não voltou em 2000 anos. O que isso causa em nosso discurso? O que isso causa em nossa expectativa? O que isso nos faz ver de maneira realista as coisas que estão à nossa volta? Será que isso não muda a nossa realidade, não muda a nossa maneira de perceber? E será que mudou as mesmas verdades que são proclamadas desde lá do primeiro século? Nós estamos dentro de um mundo que tem sua maneira de ser desde que ele foi criado. Nós estamos sujeitos a uma natureza desde sempre também, a um corpo, a umas regras e leis divinas, a uma forma de que o ser humano só funciona se for dentro dessa fórmula. Assim como se ele for para o espaço, ele morre sem oxigênio. Se ele for para debaixo d'água, ele morre sem oxigênio. Ele vai precisar de oxigênio para onde ele for. Assim, a maneira de viver do ser humano, apesar de passar os séculos, os milênios, não muda. Ele vai ainda precisar de esperança para viver. Ele vai precisar, diante do sofrimento, entender que algo está para vir, para que ele possa aguentar mais um dia naquela luta que ele se estabelece.
Mas o que você precisa entender de uma certa forma é que viver carrega boa dose de sofrimento e sempre carregou. Pode ser que no primeiro século esse sofrimento fosse a perseguição da igreja, fosse a dificuldade de um povo vulnerável, mas sofrimento ele se estabelece em todas as gerações, inclusive sofrimentos da alma, sofrimentos internos. Viver é sempre estar inadequado com a realidade, é sempre estar achando que está faltando algo, é sempre estar sofrendo por algo que deveria ser, mas não é. Sabe, é sempre achar que está para alcançar algo que deveria ser a solução e nunca conseguir chegar nesse algo e sempre se sentir frustrado por causa disso. É trabalhar sem ver resultado, é sofrer injustiças, é viver no mundo que deveria ser, mas ele não é. É desejar que a sua família pudesse ter o bom dessa terra, ao mesmo tempo perceber e sofrer que isso não está acontecendo e se esforçar mais e morrer nesse sofrimento até que chega um dia que você morre e não viu sentido em tudo isso que você fazia, mas se perguntou, não deveria haver um mundo diferente? Não deveria haver um mundo melhor? Você vê uma pessoa querida sua, que ela estava ali para viver muitos anos de vida, ela morre jovem, e você pergunta, não deveria morrer jovem, a morte não deveria existir, essas coisas não deveriam acontecer desse jeito, por que esse pessoal passa fome, por que esse pessoal tem problemas físicos, por que esse outro aqui tem tantas dores, por que o mundo se estabelece com essa injustiça, por que tantos ganham muito pouco e poucos ganham muito? E por que isso se permanece por muitos séculos? E por que as coisas não mudam? E por que a corrupção ainda está entranhada? E por que a gente sonha tanto e as coisas não acontecem? O mundo carrega uma boa dose de sofrimento e não tem quem ande por esse mundo que não se sinta cansado de uma rotina, de uma luta e se pergunte quando Jesus vai voltar, quando as coisas serão diferentes, porque viver também é ansiar por um mundo de justiça. Viver é querer que o certo seja recompensado na medida que é certo, e que o errado seja condenado na medida que ele é errado, que a justiça se estabeleça, que a vida possa acontecer de forma agradável, confortável, equilibrado, que satisfaça, que o buraco do coração não mais grite na alma com as suas depressões, com as suas angústias, e você possa dizer, rapaz, eu me sinto satisfeito, eu me sinto pleno, eu entendi, faz sentido essa vida. É desejar isso, é desejar que as coisas sejam como deveriam ser. Então, eu sofro, mas eu desejo um vir a ser. Eu sofro no agora, mas sei que deveria vir outra coisa. Eu sofro, mas sei que essa vida não é o ideal. Eu sempre tenho um sentimento, há algo errado com essa existência. E algo novo, algo maior, algo melhor está para chegar, ou deveria chegar, ou eu estou esperando que chegue. E é por isso que a mecânica que eu apresentei, ela sempre se mostra soberana, ela sempre parece um código que está por baixo de todas as aspirações humanas e todas as obras literárias, todos os conselhos, todas as ideologias têm na sua base a mesma mecânica. Elas vestem roupas diferentes, elas vestem, sabe, elas têm variações de tons, como se a música variasse o tom, mas no fundo fossem os mesmos acordes sendo repetidos. Mesmo que uma pessoa crie uma heresia, para essa heresia funcionar, ela precisa entender de alguma forma a manifestação dessa mecânica, sabe? E outra coisa que eu acho muito firme nisso que eu estou falando com vocês, e além de demonstrar que viver é sofrer, mas viver também é esperar que o bom se manifeste. De outra forma também, todas as ilustrações humanas, elas percorrem esse código universal que está por baixo da existência. Mas também viver, e o que eu estou conversando de forma sincera com você hoje, é entender que a grande maioria das vezes, e massivamente a grande maioria das vezes, é esperar algo acontecer e esse algo ainda não acontecer. É como se está à espera de uma volta de Cristo, mas Cristo não chegar. À espera de um paraíso se manifestar e o paraíso não chega. À espera de uma ideologia formar o bom viver na sociedade, mas esse bom viver não derrubar a Babilônia. À espera do trabalho santificar o mundo, mas o mundo não se santifica. É sempre um esperar. E parece que não se realiza. Está sempre ali na pontinha dos nossos dedos. A gente parece que está tocando no negócio, puxando e puxando, mas ele se escapa da nossa mão e ele volta. Porque também viver é ter essa esperança prestes a se realizar, mas ela não se realiza.
Essa espera só vai se resolver quando efetivamente Jesus Cristo voltar, porque a sua volta não é só uma questão de alívio da religião. A sua volta carrega consigo a reestruturação do novo céu e a nova terra. É uma reconstrução de toda a humanidade. Por isso que a Bíblia fala, nosso corpo vai se tornar incorruptível. Não vai ser a mesma humanidade vivendo com uma coisinha diferente, não. Parece que todo o ciclo natural, a morte vai desaparecer, todo o sistema vai mudar de tal forma que as mesmas esperanças não resolvidas agora vão ser resolvidas. Parece que para que você possa ter uma esperança resolvida, todo o sistema, não só sistema de ideológico, babilônico, mas parece que todo o sistema do próprio atômico, universal, precisa ser reformulado de uma forma tal que aí sim a gente escape desse mundo que está condenado pelo pecado, que sofre essa injustiça constantemente, porque a gente vive num mundo caído, injusto mesmo. E qualquer justiça que a gente alcance aqui, a gente faz por meio do amor a Cristo, do meio, sabe, da nossa vontade de realizar, mas ela retorna porque nós estamos debaixo de um mundo quebrado. É necessário essa volta de Cristo para fazer uma reestruturação principal, fundamental. Algumas vezes, muitas pessoas acreditam que essa esperança bíblica ela é infantilizada, ou ela é uma coisa ultrapassada, ela é um conto da carochinha, ela é uma fantasia. Mas, na verdade, se você parar para prestar atenção, ela, na verdade, é uma revelação suprarracional. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo entende isso, mesmo se não for de maneira lógica. A pessoa consegue perceber que ela revelou um conceito escondido no código humano de uma forma tão profunda que ela gera no ser humano uma percepção de que é isso mesmo, essa é a verdade. Rapaz, isso está explicando a condição humana. Mesmo que seja de uma maneira não tão lógica, não tão científica, não tão organizada. Por baixo dessa estrutura humana existe um esperar e um vir a ser de uma redenção universal. Por isso que, preste atenção nisso, a resposta para a solução do sofrimento humano não está dentro dessa realidade. A gente vai procurar nessa realidade a resposta, mas não vamos conseguir encontrar porque esta realidade está caída e está sujeita a esse mundo de sofrimento. Então, assim, eu vou procurar na minha mão, no meu trabalho, na minha religião, na minha força, no meu ativismo, uma maneira de superar essa mecânica. Você não vai encontrar, porque tudo que você procurar aqui dentro está sujeito à mesma regra, o mesmo molde, o mesmo bolo. Por isso que toda solução que a Bíblia oferece, que ela é de uma vinda exterior para o interior, que vai retransformar isso, é uma solução muito mais coerente. Por quê? Porque ela entende que a solução vem de fora. Vem de um agente externo que vem para esse mundo, refaz o mundo e esse mundo passa a girar numa nova lógica, numa nova maneira de entender. Então é a fé que busca a solução para além de si. Os grandes matemáticos, eles fazem isso toda hora e nem percebem. Os físicos e tudo, eles vão criar uma explicação. Vou explicar a matéria escura, vou explicar a energia escura, vou explicar não sei o que no universo. Aí eles criam um coeficiente x na equação, a equação não dá certo. Aí eles colocam um coeficiente x na equação, aí ele passa a dar certo. Ele diz, não, a solução da equação é que existe um elemento fora chamado matéria x ou y que resolve a equação. Ah, mas me mostra essa matéria. Não, não dá para mostrar não, a gente tem que ver de um jeito que entenda matematicamente que ela existe. Mas tá aqui, é só você botar esse x aqui que funciona a matéria. Eu vivo vendo esse pessoal explicando as coisas, colocando um elemento externo que eles chamam de alguma coisa e diz que explicou, mas não sabe medir, não sabe encontrar, não sabe fazer na prática. A mesma coisa eu vou dizer então da religião. A religião funciona assim. Ela explica o sofrimento humano trazendo um elemento externo para dentro da equação. Ah, mas como é que eu vou medir Deus? Vou pegar Deus, vou pesar Deus, vou botar Deus na balança. Não tem como botar não tem como a gente medir não. Mas a gente sabe que a equação funciona se você botar esse x, que é Deus, na equação. E é verdade, é isso que eu estou dizendo. A fé suprarracional entende que um elemento externo vai manifestar dentro desse ciclo de sofrimento e morte e transformar isso para um novo céu e uma nova terra. Essa esperança é uma expectativa que está no DNA de todos os seres humanos, que a gente vive essa experiência na expectativa de um vir a ser. E a gente sabe que ele existe porque se isso fosse normal, ninguém reclamava. Se a experiência humana de sofrimento fosse normal para o ser humano, ele não reclamava da experiência do sofrimento. Por quê? Porque para ele era normal.
É exatamente porque ele acha anormal a experiência do sofrimento, porque ele entende que no seu coração existe um vir a ser. Existe algo perfeito que ele não vive. Existe um retornar para uma casa que ele não sabe onde é. Mas que no dia que ele estiver nessa casa, ele vai dizer, voltei para minha casa. Entendeu isso? Tá entendendo pelos olhos da fé o que eu estou dizendo? Nós vivemos como os peregrinos no mundo. Mas um dia nós vamos voltar para o nosso lar. E quando voltarmos para o nosso lar, nós vamos pensar assim, rapaz, aqui era a minha casa esse tempo todo. Aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto completo. Aqui era o lugar que eu sempre tive no coração. Lá eu sentia falta disso daqui. Enquanto estamos lá, que é essa terra, nós sentimos falta da nossa casa real, nossa pátria celestial, da nossa redenção. Veja, mesmo se uma pessoa bem cética, um ateu, uma pessoa que não quer saber de religião, ele pensa, está na hora do ser humano viver uma nova realidade. Eu vou construir um argumento, uma tese, uma experimentação que vai dizer o ser humano a partir de agora vai viver uma nova sociedade, uma nova maneira de pensar e não vai viver mais o sofrimento. Ele cria uma tese ateísta, sem Deus, toda organizada para superar o problema do sofrimento através do progresso, da ciência, da reconstrução. Ele vai fazer tudo, certo? Vai oferecer aqui a tese, Deus morreu, Deus não existe, a tese para o ser humano ser feliz é essa. Vai botar aqui no mundo, todo mundo vai ler essa tese, está todo mundo organizado. Vai lá, dia 1. E vai tentar fazer funcionar, vai convencer o povo, vai botar na palestra, vai fazer governos aplicar essa tese, vai fazer tudo. Vai chegar um tempo que ele vai começar a dizer assim, ah, mas eu fiz a tese para a gente organizar o mundo, por que as pessoas não estão obedecendo? Por que elas voltaram a ter fé? Por que elas voltaram a crer em Deus? Por que elas voltaram a ter essa esperança? Eu mostrei para elas aqui o sofrimento, mostrei como é que se resolve, mostrei que a gente não pode depender de Deus, e elas estão voltando a ter essa fé. Eu não acredito, é uma ignorância humana, é uma burrice humana, isso aqui é os poderosos, é não sei o quê. E ele vai ficar indignado porque as pessoas vão voltar à mesma fórmula antiga. E aí o que eu estou dizendo para você é que nenhuma tese, nenhum argumento consegue suplantar ou superar o fato de que esse argumento eterno está escrito no código humano e na realidade que ele vive. É como se eu tivesse um computador que tivesse um hardware. Ele só funciona com aquele hardware e só funciona com software que sabe comunicar com aquele hardware. Não sei se você está me entendendo, o irmão de TI está me entendendo. Se você inventar outro software com outra linguagem de programação e botar aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque esse hardware foi feito para trabalhar com esse software. Nós, seres humanos, somos feitos para trabalhar através da espera da redenção. E é só na espera da redenção que a gente consegue viver essa vida. Não dá para você criar um novo modo de viver e encaixar nessa natureza, nesse mundo, nessa maneira desse corpo funciona, no coração humano pecador, nas estruturas que nós vivemos, na maneira que nós somos. Uma nova maneira de viver, por quê? Porque ele gira nessa rotina aqui. Então, ele só pode produzir um tipo de salvação porque é essa realidade que gera esse tipo de salvação. Então, quando você vier com uma nova maneira de viver, ateísta, com bonito, enfeitado com flores, né? Ornado e apresentar, isso não vai funcionar. Porque desde que o ser humano existe, ele é do mesmo jeito. Você pode ficar criando um jeito de chamar as coisas de nome diferente, com letra diferente, com coisa diferente, mas ainda assim, o ser humano vai obedecer essa programação. O ateu, o cético, só conseguiria sucesso em criar uma nova maneira de pensar e viver sem Deus e que pudesse ser algo que não contasse com a redenção eterna se ele conseguisse refazer a realidade. Aí sim, se ele conseguisse fazer a realidade, o homem seria diferente, a realidade produziria outro conceito e aí qualquer conceito novo poderia encaixar. Mas como ele não é Deus e ele não consegue refazer a realidade, também não consegue, através do argumento, mudar a realidade. Porque o argumento é fruto dessa realidade. Embora ele possa mudar por poucos anos, o ser humano volta a ser o que ele sempre foi. Então, entenda isso. Só Deus pode mudar a realidade. Por isso que só Deus pode fazer a redenção humana. Entendeu? A redenção humana não é uma ideia. Não é um conceito que eu crio em casa no laboratório. Não é a cartilha que eu inventei. Não é um livro de produção humana. Ela é o código fundamental da existência humana.
E eu só vou poder viver a redenção, vir a ser, na hora que alguém que tem o poder de refazer todas as coisas intervir nessa realidade. E isso é a presença de Deus e a segunda vinda de Cristo. E o que eu quero que você entenda agora profundamente: esperar em Deus não é uma opção, é uma condição. O ser humano vive na espera de um vir a ser. Nós passamos pelo sofrimento que é a vida na espera de uma intervenção para que isso tudo faça sentido quando Deus refazer o novo céu e a nova terra. É uma condição humana, não é uma opção, é um código-fonte divino. E o que isso comunica para nós de uma maneira mais ampla? Comunica de que nós somos finitos, pó e pequeno e não temos o poder de salvar nós mesmos. A estrutura humana comunica que Deus é Deus e nós somos pequenos, caídos, pecadores. Essa estrutura, ela revela a própria essência do evangelho nela mesma. Então, a tendência do ser humano é ser como Satanás. Ele quer ser igual a Deus, ele quer sentar no lugar de Deus, ele quer refazer a realidade, ele quer criar argumentos que mudem a estrutura, ele quer dominar, ele quer ser Deus. Desde que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo ser Deus, sendo conhecido lá, sendo enganado pela serpente, ele quer se sentar na cadeira de quem refaz a realidade segundo a sua imagem e semelhança. Mas toda vez que ele não consegue, toda vez que ele é limitado, toda vez que ele fracassa, ele percebe que ele é pó. Então, o fracasso nessa realidade determina como nós somos dependentes, como nós não somos nada. Somos dependentes de uma manifestação de Deus, de uma salvação de Deus. A minha incapacidade humana de suplantar a mim mesmo mostra que eu sou dependente de Deus. Agora, de outra forma, essa ideia nos revela o seguinte, porque tanto o ser humano cristão quanto o ateu, ele procura, através das ferramentas terrenas, alcançar esse céu. Tanto que eu falei aqui várias manifestações cristãs que tentam transformar o ambiente dele num pedacinho do céu, assim como tem várias outras ideologias não cristãs que tentam fazer a mesma coisa. Por exemplo, o século XX é cheio da ideia de que o progresso vai levar o ser humano a algum lugar, né? E isso também é permeado por ideias bíblicas, né? Então a gente acha que está chegando em algum lugar que o ser humano vai alcançar, que tudo vai mudar, e alguns também ateístas dizem que a gente vai atingir a imortalidade, nós vamos passar nossa consciência para o computador, e a coisa vai acontecer, e alguma coisa a gente acha que está chegando em cima dessa torre de Babel, lá em cima, e vamos alcançar o céu. A questão é, toda vez que você constrói uma torre de Babel, o final da torre de Babel é ser destruída e a confusão de línguas acontecer. Por quê? Porque também parte da experiência dessa salvação é transcendente e não faz parte da realidade local. Ou seja, eu posso me esforçar muito e até melhorar muito a minha vida, mas as soluções não vão acontecer dentro desse universo. Eu preciso de um transcendente, eu preciso de uma espiritualidade que vá além da realidade que eu enxergo. E a fé vem desse lugar. E é quando eu atinjo esse lugar que está além da minha realidade e trago para dentro de mim que eu consigo viver nessa vida sofrida. Porque a minha esperança não está vendo daquilo que eu enxergo, mas desse lugar que eu vim buscar minha fé para que eu possa viver mais um dia. A minha esperança é transcendente. Ela vai para além da realidade que eu enxergo e não se soluciona nas coisas terrenas. É muito aprendizado que a gente tem pela própria condição humana que a gente tem. Mas eu acredito que você, talvez antes da gente terminar, tenha ainda 3 perguntas para fazer para mim. São perguntas importantes para a gente fazer pontuações para não deixar algumas coisas desamarradas. Primeira pergunta, diz assim: como Jesus Cristo demorou muito tempo para voltar? Veja só essas perguntas aqui, ó. Essa demora não seria ela mesma um gerador de desesperança e de sofrimento? A demora não é algo que está fazendo as pessoas correrem atrás de outros argumentos? As pessoas não seriam mais felizes se não esperassem em Cristo? Essas perguntas aqui iniciais, essa primeira partezinha, são 3 perguntas. Todas as perguntas que eu fiz agora fazem parte da primeira pergunta. Está dizendo assim, rapaz, já que Cristo demora tanto para voltar, não seria mais feliz uma pessoa acreditar que Cristo não vai voltar e tentar viver a vida a partir dessa premissa? Eu vou responder isso através, primeiro, trazendo de inspiração um texto bíblico, e a partir dele a gente vai fazer nossa consideração. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem,
para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Esse verso aqui traz um insight para a gente. Ele está dizendo o seguinte, rapaz, quem é que está conseguindo lutar? É aquele que ainda tem esperança, embora esteja demorando, ou aquele que se entristeceu porque perdeu a esperança? Veja que esperar, mesmo demorado, porque as pessoas já dormiam, já morriam, trazia ainda esperança. Era quando a pessoa abandonou essa esperança que ele se entristeceu. Então, olha, as pessoas não vão ser mais felizes se elas desistirem da esperança. Elas vão ser tristes, acabadas, elas vão entrar em depressão, elas vão parar de lutar, elas vão se acabar emocionalmente, ela vai deixar de viver. É exatamente a esperança, ainda que ela não se realize na sua vida, ainda que ela seja sempre uma espécie de vir a ser, que faz eu continuar lutando todos os dias. Se Jesus ainda não voltou, se essa redenção completa ainda não acontecer, segue-se de que toda a história humana se deu debaixo dessa espera demorada. E debaixo dessa espera demorada, a gente lutou, a gente viveu, a gente foi atrás, a gente fez as coisas. Logo, a espera demorada é um local de produção, de ação, de realização, de felicidade. É a perda da esperança, é a perda da confiança em Deus que me faz morrer em vida, me faz autodestruir, me faz perder o sentido da existência. Segunda pergunta, certo? Olha só. Essa esperança de redenção futura não parece ser algo positivo para a vida humana, pois faz com que as pessoas aceitem passivamente o sofrimento. Pergunta. Nesse sentido, esperança no porvir não perpetua a opressão? Perdê-la não seria importante para forçar as pessoas a olharem para o aqui e agora? E pergunta agora é essa. Essa coisa de sofrer passivamente, de ficar esperando e aguentar, não é algo que está deixando as pessoas mais sujeitas às Babilônias, aos chefes ruins, às pessoas opressoras? Não seria melhor, sabe, não aguentar e lutar? Né? Uma teologia que fortalecesse mais a luta do que o sofrer e o esperar acontecer um porvir? Eu já conversei isso com vocês, mas eu vou repetir mais um pouco. Olha, o conselho de Deus naquela época do primeiro século talvez fosse o mais certo e correto para aquele momento. Não havia muito o que ser feito. E se você se revoltasse, se você fizesse barulho, podia ser que você sofresse mais ainda. A circunstância pedia um evangelho mais contido, mais calmo, mais estratégico. Aguente mais um pouco, mas transforme as pessoas através do seu amor, da sua alegria. Mostre para elas que nós não devemos ser temidos. Ganhe mais alguns para Cristo. Ao longo do tempo, isso vai causando um efeito dominó muito grande, mas às vezes naquele momento não há muito que possa ser feito e o Espírito de Deus, a esperança em Deus vai nos dar força para aguentar momentos que a gente não pode ter muita mobilidade. Em outras épocas, em outras circunstâncias, por exemplo, na vida de Paulo, ele foi evangelizar na cidade de Éfeso, converteu metade da cidade, acabou com todas as vendas de santo, de religiosas e coisas que viviam em torno do templo de Diana na cidade. Isso causou um problema, causou tribunal em praça pública, linchamento e dificuldade grande. Quer dizer, a ação de Paulo perturbou toda uma cidade e trouxe mais perseguição, mas foi feita em nome de Deus, foi feita através da mesma esperança. Na caso de Paulo, foi a mesma esperança, o mesmo espírito que provocou todo o rebuliço social e a conversão de um monte de gente. No caso dessa igreja do primeiro século, a passividade, o sofrer, era o ideal a ser feito naquele momento. Porque, dependendo da circunstância, essa esperança gera mais ação ou gera mais contenção. Porque ela não é fixa, ela não é uma regra para todos os momentos e todas as horas. Ela gera o que precisa gerar para que a obra seja feita. Paulo, em sua missão, ia sofrer por agir demais. Entendeu? Olha, Paulo, ele recebeu revelações, ele foi até o terceiro céu. Ele dizia, rapaz, eu fui até o terceiro céu. Eu vi coisa lá no paraíso que não dá nem para a gente contar. Mas foi porque eu recebi tanta coisa de Deus que Deus me deu um espinho na carne. E para que eu não me orgulhasse demais de tudo que eu enxerguei, que Paulo viu coisas que a gente nem imagina, certo? Mas aí Deus mandou um espinho na carne. Disse assim, rapaz, você vai ficar tão orgulhoso, tão soberbo de ver essas coisas, eu vou lhe dar aqui uma cruz para você carregar. Aí ele completa dizendo, por isso que eu me glorio nas perseguições, nos sofrimentos, nas angústias, nas dificuldades, porque é quando eu sou fraco é que sou forte. O que isso tudo está dizendo? Que todo sofrimento que eu passo na minha vida faz parte da minha missão.
E a minha missão é gloriosa. E eu vou de cidade em cidade pregando, eu vou fazendo as coisas. E vou sofrendo por causa disso. E eu vou ter que sofrer para poder fazer essa obra. Porque a minha missão é gloriosa. E esse sofrimento não me deixa ficar orgulhoso, mas faz minha fé ficar fortalecida. Veja, a gente tem que entender que a fé vai gerar em algumas pessoas a força para continuar lutando e mudando a sociedade. Em outras pessoas, a força para aguentar mais um dia aquele sofrimento, aquele trabalho. E algumas vezes, ela vai ajudar pessoas que não têm mais esperança nas coisas terrenas a esperar um dia do porvir, uma vida eterna, uma salvação em Cristo. E essa esperança é que vai fazer a vida acontecer. Toda vez que você vê uma pessoa trabalhando, lutando, crescendo, desenvolvendo, acreditando na vida, essa pessoa encontrou a fórmula da esperança que faz ela ter fé. E essa fórmula é esse código interno do ser humano. Então, a esperança não gera uma passividade burra, fixa ou ignorante. Ela gera o que precisa gerar para que você continue lutando mais um dia. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta diz assim: e vamos voltar ao exemplo que você deu no início. Você está perguntando de um pregador que pregasse para a igreja do primeiro século. Eu dei o exemplo no início, que o pregador foi pregar no primeiro século sabendo que Jesus não ia voltar e qual é a confusão que deu, né? Ele sabia que Cristo não voltaria em breve e não poderia aplicar essa esperança ao sofrimento. Se de forma semelhante, outro pregador do futuro viesse e falasse que, olha, daqui do ano 2022 para o ano 3022, Jesus não vai ter voltado. Você ainda conseguiria manter a esperança, sabendo que não há libertação, que você vai viver sua vida toda e essa realidade não vai ser refeita e as Babilônias vão continuar e os sofrimentos vão continuar? Como você reagiria olhando daqui para frente? Jesus só vai voltar no ano 4022. Todas as desgraças que o ser humano vai viver até lá vão viver e a gente vai ter que passar por esse sofrimento. Como você reagiria? Eu vou responder isso através de uma experiência que eu tive muito tempo atrás, quando eu era tecladista de uma banda de igreja e eu tinha um líder chamado Nilson Antunes. O Nilson, a gente uma vez foi fazer um evangelismo, pregar em cima de um caminhão numa rua, né? O cara fechou a rua, botou o caminhão, botou uma bandinha lá em cima, estava tocando, e no meio dos louvores, o nosso líder Nilson ia fazer uma palavra, fazer uma pregação. Eu tinha 16, 17, 18 anos. Aí o Nilson fez a seguinte palavra, ele falou assim: olha, se Jesus Cristo, não, foi assim, se o céu não existisse, se não existisse eternidade, se não existisse nem céu nem inferno, eu continuaria a ser crente, porque ser crente é muito bom, ser crente faz sentido, ser crente transforma a minha vida, ser crente é um caminho excelente. Ele deu essa palavra, eu tinha 18 anos, e eu não consegui entender a complexidade do que ele falou, e nem sei se ele tinha tanta complexidade, mas eu sei que aquela simplicidade dele até hoje fala no meu coração, e eu digo, sabe, ainda que Jesus Cristo não volte, ainda que não exista céu nem inferno, ainda que tudo possa acontecer, porque não vai haver uma condenação eterna lá no futuro, você ainda seria crente? Eu acho, a minha concepção, que eu nunca fui crente por causa dessas coisas. Eu sou crente para mim porque para mim faz sentido ser crente. Foi um encontro com Cristo que eu teve e isso faz uma mudança no meu coração e eu sou independente das coisas que me prometem no futuro ou não. Essa é a minha verdade. Eu não sei se todo mundo consegue ter, mas eu tenho essa verdade. Eu não sou crente por causa do céu, do inferno. Eu não sou crente por causa da volta de Cristo. Eu sou crente porque eu sou crente. Pronto. E faz sentido para mim. Sempre fez. Mas eu devolvo a pergunta para você. Supondo que não exista volta de Cristo e não exista céu e inferno, você ainda seria crente? E se um pregador chegasse e dissesse, olha, não vai ter fim no mundo por mais 2000 anos, como é que seria a sua fé? Ela ainda seria forte? Ainda seria valorosa? Ainda seria uma fé para além das realidades? Para além do transitório? Seria uma fé no porvir? No novo céu e na nova terra? Essa é uma reflexão que eu vou passando para você agora, porque eu fiz essa reflexão é para você mesmo, para você ficar matutando em casa, ficar refletindo, ficar chegando às suas próprias conclusões. Eu fiz essa reflexão sem muitas amarras e é por isso que eu estou aqui. Se eu tivesse numa denominação, numa igreja, num culto, com uma mecânica,
eu teria que ficar muito mais restrito para poder fazer essa reflexão, porque eu teria que estar cuidando das pessoas muito mais próximas de como pastor, né? Ali teria um objetivo diferente um culto. Mas como eu estou fazendo uma reflexão de pensador aqui, ó, mais tranquilo, contando que as pessoas que estão ouvindo estão com uma outra disposição de fazer essa reflexão, então eu posso ir além. Eu posso esticar até um ponto onde a gente comece a questionar e a reconstruir, a destruir, a refazer os conceitos na nossa mente. Eu não tenho medo de fazer. Na verdade, quando vocês escutam uma reflexão minha, ao vivo, pública, eu tenho reflexões 3 vezes mais piores na minha cabeça. Só que eu preciso ir filtrando elas para conseguir trazer para vocês. A minha reflexão mental, estou no nível 22, eu estou passando no nível 11 aqui para vocês, né? O nível 3. Porque eu preciso de uma bagunça mental para construir uma bagunça organizada. A minha bagunça mental é muito mais longa do que a minha organizada. Então, eu vou trazendo esses esticamentos, e se o irmão chegou até aqui, é porque você topou chegar até aqui. Então, que Deus abençoe você, leve essa reflexão para a sua vida. Eu vou ficando por aqui, que Deus nos abençoe. E veja só, antes de você ir embora, se você quiser, se você puder, se você tiver no coração agradecido, fazer uma oferta para mim, eu vou deixar disponível aqui o Pix. O meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Né? Todo mundo que tem feito oferta, sempre que chega aqui o Pix para mim, às vezes eu leio a mensagem, eu agradeço a Deus por tudo que vocês têm feito, tem sido uma bênção. Esses dias a minha esposa teve que fazer uma operação, e a gente teve que fazer uma operação dividida no cartão, porque o plano não cobriu e tal, e eu não tinha aquele dinheiro para fazer, né? E aí, ao longo do mês, os Pix foram entrando, e aí eu pude pagar a operação, né, com o dinheiro do Pix que de vocês foram mandando. Então, é sempre uma benção. Sempre vocês estão me abençoando muito. Isso é um testemunho que eu estou contando. Esse mês, eu usei todo o dinheiro que vocês doaram para pagar uma operação da Cíntia. Muito obrigado pela presença de vocês e pela liberalidade de cada um. Até o próximo vídeo.